sou especialista em direito de família, direito imobiliário, direito do consumidor, entre outras. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante curioso. Muita gente tem dúvida e eu elaborei aqui 15 perguntas, né, que foram me enviadas. Foram enviadas mais de 200 perguntas, pessoal. Não dava para responder todas, né? Então eu separei apenas 15 perguntas e eu vou responder todas. Por isso é importante você ficar do início até o final para você entender todo o conteúdo do vídeo, tá bom? E quero pedir a você que se inscreva no meu canal. Aqui embaixo você vai se inscrever, do lado tem um sininho, você vai se inscrever e vai apertar ali o sininho. Toda vez que eu gravar um vídeo, o YouTube vai te avisar e você vai ser um dos primeiros a assistir o vídeo. Toda semana tem vídeos de diversos assuntos, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre investigação oficiosa de paternidade, averiguação, né? Como que é isso? É a investigação, né, do suposto pai, né? Será que ele é obrigado a fazer o DNA? Se ele estiver preso, como é que isso funciona? Nós vamos falar de tudo isso, tá bom? Para iniciar o vídeo, a gente vai falar sobre o básico, tá? No nascimento da criança. No nascimento da criança, né, a mãe ela vai levar o filho até ali o cartório, né? Alguns hospitais já tem lá mesmo, mas isso não é a maioria. Vai levar o filho até lá. Estou falando de uma mãe que não tem o pai ali presente, tá bom? Que ela não tem o marido, tá bom? Lá, ela não é obrigada a falar o nome do pai. Ela não é. O oficial do cartório ali vai recolher as informações básicas que ela tiver ali e vai conduzir aquilo ali para o judiciário. Ele é obrigado a fazer isso, tá? A lei diz bem claramente que ele vai remeter aquilo ao juiz. O juiz, ele vai analisar aqueles documentos ali, né? Aquele relatório que essa mãe ela vai relatar ali, se ela vai falar o nome e endereço do suposto pai, se ela vai se omitir. Vamos imaginar que ela fale o nome e o endereço do suposto pai. Ela vai falar e o juiz vai mandar notificar esse suposto pai. E ele vai ter um prazo curto, tá bom? Salvo engano, é 15 a 30 dias esse prazo para poder se manifestar. Ele vai ser notificado, isto é tudo administrativamente, tá? Isso não é um processo ainda, tá? Esse pai, ele vai ter duas opções. Ele vai receber essa notificação e ele vai até o cartório e ele vai reconhecer o seu filho como seu filho, né? Mas se ele tiver alguma dúvida, ele vai dizer que ele não é o pai, e ele vai poder contestar, né? É a ampla defesa, né, que todos nós temos o direito, né? O juiz vai analisar as provas também que essa mãe vai juntar no processo, conversa de WhatsApp, fotos ali com a família, né? O juiz vai entender ali que houve um relacionamento, né? Que houve ali uma aproximação entre esse casal, e aí esse suposto pai, ele vai ser convidado a fazer um exame de DNA, tá? Ele vai fazer o exame, caso queira, ele não é obrigado a fazer, mas aí tem duas hipóteses. Ele vai fazer o exame e vai provar que não é pai. Nesse caso, ele está excluído ali, né, de ser pai daquela criança. Se ele se negar a fazer o exame de DNA, juntando com a negativa dele, né, com outras informações nas quais eu falei agorinha, fotos, mensagens, né, o juiz vai decretá-lo como pai dessa criança, tá bom? Não tem jeito. A negativa dele já é ali elementos, né, para que o juiz ali já começa a imaginar que se ele está se omitindo, alguma coisa ali ele está devendo, né? Vamos dizer assim. Então ele vai ser decretado como pai desta criança, tá bom?
E aí sim, vai gerar ali a pensão alimentícia, ela vai poder pedir todos esses direitos aí de pai para filho, tá bom? Vamos lá, vamos partir para as perguntas, e as perguntas elas vão responder bastante coisas também, pode ser a sua dúvida. E você que tem alguma dúvida ainda após essas perguntas, após esse esclarecimento, você pode deixar aqui, que o próximo vídeo pode ser aí o vídeo aí respondendo a sua ou as suas perguntas, tá bom? Vamos lá, vamos para a primeira pergunta. Vamos lá. A primeira pergunta. O casal que não é casado formalmente pode registrar o filho? Aqui pode e não pode. Vamos imaginar aqui. Vamos imaginar um casal casado formalmente, que tem a certidão ali de casamento. Só o pai indo ao cartório, ele vai conseguir registrar, ou só a mãe, tá bom? Agora, aquele casal que só mora junto, né? Uma união estável, não tem documento nenhum que prova, se só a mãe ir no cartório e indicar o nome do pai, não vai registrar, tá bom? O cartório ele não pode, pela simples declaração da mãe, registrar o filho em nome de ninguém, né? Nem o juiz pode fazer isso, tá bom? O juiz ele pode fazer sim, mediante a negativa do pai. O fato só da mãe indicar o nome de uma pessoa não é elemento suficiente para poder registrar o filho. Inclusive a mãe ela tem que ter muita responsabilidade na hora que ela for indicar o nome de alguém como pai, tá bom? Essa pessoa pode ter um outro relacionamento, ela pode estar casada com outra pessoa e pode causar ali um abalo psicológico nessa pessoa, um abalo ali familiar, tá bom? Então está respondida aí a pergunta. Vamos para a segunda? Vamos lá, ó. Uma mãe pode indicar mais de um pai no cartório? Olha que pergunta interessante. A mãe chega lá, né, para registrar o filho e ela tem dúvida. Muitas mães têm dúvida sim. Já tive casos que foram feitos 4 vezes o DNA. Na 5ª vez é que foi descoberto o pai da criança. Então, respondendo a pergunta, se ela pode indicar mais de um, ela pode indicar sim mais de um pai ali para fazer o DNA, tá bom? Vamos para a terceira pergunta. É possível indicar o procedimento de averiguação de paternidade quando o pai encontra-se detido? Claro, se o pai está preso, a mãe ela vai procurar a promotoria e vai indicar ali o estabelecimento prisional que este detento se encontra. Ele vai ser intimado lá no presídio e aí segue o rito, né, ordinário ali. Ele vai ter aquele prazo que eu falei para poder contestar, ou ele vai, né, até ali o cartório espontaneamente e vai incluir ali o seu nome ao seu filho, tá bom? Vamos para mais uma? É possível ter uma paternidade biológica e outra afetiva? Claro que pode, sim. É multiparentabilidade que a gente chama, né? Isso aí. Pode sim, pode ter 2 mães, pode ter 2 pais, pode ter 2 pais e uma mãe, vice-versa, sem problema nenhum. O nosso direito, ele já está atento a isso e os cartórios já estão fazendo sim, tá? Vamos para mais uma? O filho que teve paternidade reconhecida contra sua vontade pode rever o registro? Olha que pergunta interessante. Vamos imaginar que essa criança tem menos de 18 anos, a mãe ela vai representar o seu filho, né? Mas o seu filho, né, foi contra a sua vontade ali, ele não queria. Ele vai esperar até os 18 anos, após os 18 ele não vai mais precisar da mãe para entrar com uma ação, ele próprio, ele sem representação, ele vai entrar com uma ação, né, de reconhecimento de paternidade, ou negativa nesse caso, na negativa de paternidade. E interessante, ele tem 4 anos após completar a maioridade para poder questionar. Então, ele completou 18 anos, ele tem até os 22 para poder questionar ali, né, de um suposto pai ali que foi ali reconhecido contra a sua vontade, tá bom? Vamos lá, vamos para mais uma aqui. Quais os direitos do filho que tem a paternidade reconhecida? São todos, né? São todos os direitos aí de um filho biológico, de um filho bilateral, né? Da família ali, tá bom? Todos os direitos. O que é isso? Todos os direitos. É ex tunc e erga omnes. Estou falando grego, né? Mas no direito a gente usa mesmo.
Ex tunc é o quê? Que retroage até o dia que a criança nasceu. Vamos imaginar que essa criança tem 10, 20, sei lá, 30 anos, então vai retroagir essa paternidade desde o nascimento. Erga omnes é o quê? Erga omnes é porque gera, né, publicidade para toda a família, para todos os amigos, tá? Então ele vai ser ali um seio ali da família, né? Ele vai ser ali um membro da família, tá certo? Vamos lá? Vamos para mais uma? Tem uma dúvida, poderia me responder, por favor? Claro que sim. Tenho 16 anos e a minha certidão só tem o nome da minha mãe e não do meu pai. O que eu devo, o que eu faço? Eu acabei de falar, né? Ele tem 16 anos, ele vai esperar completar os 18 e aquele rito que eu falei. Ele vai entrar ali com a investigação de paternidade, né? Vai indicar o suposto pai, segue aquele rito, prazo, pai negativa, ou o pai vai lá e assume, tá bom? É aquele rito que eu já falei lá atrás, tá bom? Vamos para mais uma? A mulher pode pedir os alimentos já na gravidez? Pode, ela pode pedir sim, tá? A mulher está grávida, ela já pode entrar com os pedidos de alimentos gravídicos, tá bom? O juiz analisando as provas, aquelas provas que eu falei, fotos, documento, carta ninguém usa mais, mas pode ser que tenha, tá bom? Vamos imaginar que é um relacionamento ali que a pessoa gostava de escrever, tem cartas, conversa no WhatsApp, isso tudo aí. O juiz se convencendo que houve ali uma relação, ele vai já de imediato dar ali uma decisão provisória de alimentos, né, que são os gravídicos. A criança nasce, já se transforma em pensão alimentícia, tá bom? Depois do DNA, se ele não for pai, ele para de pagar, tá bom? Tá respondido aí. Quais as formas de reconhecimento de paternidade? Olha aqui que pergunta interessante. Quais são as formas? São 4, né? A primeira, o pai vai espontaneamente até o cartório, né? Inclui o nome dele na certidão. Essa é uma. A segunda é por testamento, né? O pai ali, ele faz um testamento e diz que aquele rapaz, aquele menino era filho dele. Depois da morte, vai ler o testamento, ele vai reconhecer ali, né? Será reconhecido como membro da família, né? O terceiro aqui é na presença do juiz, né? Ele vai à presença do juiz, que tem o juiz, ele tem fé pública, e ele vai dizer que ele tem um filho assim, assado, tá bom? E a quarta e última, ele vai até um cartório, tá? E faz um documento ali público, particular e registra, né? Ali e particular o documento, tá bom? Uma certidão particular, ele vai registrar em cartório. Dessa forma também vai ser assumida ali a paternidade ali, no caso dele falecer ali, esse filho será reconhecido como membro da família, mesmo se não for filho, tá bom, pessoal? Mesmo se não for filho biológico, através dessas 4 modalidades, ele pode sim reconhecer ali a paternidade de um filho, tá bom? É o último desejo dele e tem que ser respeitado, tá bom? Vamos lá para mais uma, tá bom? Vamos lá. A 10ª. Quando se trata de reconhecimento de um filho já maior de idade, a concordância deste é necessária? Olha que importante. Até os 18 eu disse que o filho é representado pela mãe, tá certo? Quando ele completa 18, eu já falei lá atrás que ele não precisa mais da mãe, ele próprio entra com a ação. Aqui ela está perguntando aqui se eu precisa da minha autorização para um reconhecimento do meu pai após os 18 anos. E a resposta é não, tá bom? Se eu tiver mais de 18 anos, ele precisa da minha autorização para o reconhecimento de uma paternidade, tá certo? Artigo 1614 do Código Civil, vocês vão achar isso que eu estou falando, tá bom? Aqui, mais uma. Olha que pergunta interessante. Quais os efeitos do reconhecimento da paternidade? São todos os efeitos de um filho, tá bom? Ele vai ser um membro da família, ele vai herdar ali o patrimônio do seu pai, tá bom? Entre outras coisas, né? Tanto ali familiar como psicológica, né? Vamos imaginar que seja uma família que já tem filhos ali bilaterais.
E aí chega um outro filho unilateral, né, de uma outra esposa ou de uma outra ficante, amante, a gente não sabe, né? Então, causa ali um abalo ali, mesmo que um filho seja uma coisa divina, uma coisa maravilhosa, mas imagina você, seja esposa, que você tem filhos ali com o seu esposo, daí a pouco você amanhece que aparece um outro membro da família. E olha só, muitas vezes vamos imaginar que esses filhos bilaterais, eles vamos imaginar que tem ali 20, 30 anos, os filhos ali do casal. Chega um outro filho fora do casamento que tenha 10 anos, o menino, a moça, ou seja, é mais novo do que os filhos bilaterais. Olha o problema, olha o abalo psicológico para essa mãe, né? Então, aqui são grandes os efeitos que a gente não pode aqui expressar de certa forma, porque cada pessoa, na hora que chega a informação, ela age de uma forma, tá bom? Vamos lá para mais uma, vamos para 12 aqui, ó. Reconhecida a paternidade, poderei já morar com meu pai? Olha que pergunta interessante, né? Isso eu acabei de falar, né? Tem ali a família, tem filhos, aparece um outro unilateral de uma outra mulher, ele já pode arrumar as malinhas e morar com o papai? Vamos imaginar que esse papai seja um pai ali, gente boa, que seja rico, né? E o filho, né, quer viver ali na luxúria, lá com a família. Será que pode? Não pode, pessoal, não pode, né? Não pode até que a esposa, né, deste homem, ela permita, né? Se ela permitir, claro que pode, a casa é deles, moram lá quem eles quiserem. Mas se a esposa desse homem falar, não, eu até aceito esse filho, mas ele vai morar lá com a mãe dele, com os avós dele, aqui dentro da nossa casa não pode morar, só com consentimento, tá? Artigo 1611 do Código Civil, vocês podem pesquisar isso aí, que vai estar lá, tá bom? Vamos lá para mais uma. Já posso pedir os alimentos na investigação da paternidade? Olha que coisa interessante. Lá atrás nós falamos dos alimentos gravídicos, que pode. Aqui nós já estamos falando o quê? A criança já nasceu, ela não pediu os alimentos gravídicos, a criança já nasceu e agora está tendo a investigação da paternidade, né? A criança nasceu, está tendo aquele prazo ali para o pai, né, recorrer, para o pai dizer se é sim, se é não. Nesse momento, a mãe já pode pedir o exame, já pode pedir a pensão alimentícia. Olha o que o STJ já disse, tá? O STJ já se manifestou. Olha só, o STJ fixou o entendimento no sentido de que, julgada procedente a investigação de paternidade, os alimentos são devidos a partir da citação, súmula 277. Então vamos explicar isso aí, tá bom? Vamos imaginar que se iniciou a investigação de paternidade. O juiz sendo convencido da mesma coisa que eu falei lá atrás dos gravídicos. O juiz ele tem que se convencer que houve ali uma relação. Família, fotos, né? Então se o juiz se convencer que houve uma relação, que esse pai, a chance dele ser pai dessa criança é muito grande, o juiz vai sim decretar ali a pensão alimentícia após a citação do suposto pai. Então o juiz se convencendo, mesmo antes do DNA, já vai fixar, tá bom? Feito o DNA, ele vai parar de pagar. Pode fazer o DNA ainda do feto? Nosso entendimento é que não. Mas no dia do nascimento, ali com o cordão umbilical ali da criança, tá? Já pode fazer sim ali o DNA, tá bom? Eu posso ser obrigado a fazer o exame de DNA? Olha que pergunta interessante. Não, ninguém está obrigado a fazer nada a não ser em virtude da lei, né? Nem construir provas contra si próprio, tá bom? Mas nesse caso, eu falei lá atrás, ele não é obrigado a fazer, mas se ele se negar a fazer, o juiz, convencido das provas, já pode decretá-lo como pai. Então, se ele tem alguma dúvida que não é melhor ele fazer o exame de DNA, tá bom? Tá respondido aí. Apenas a mãe pode requerer o exame de DNA? Não, qualquer um. O pai também pode requerer, sem problema nenhum. O direito aqui não é da mãe, o direito é do filho, que o nosso código
é bem claro, toda criança tem o direito de saber, né? O seu pai, a sua família, né? A sua genética. Então não é só a mãe, não. A mãe ou o pai vai representar essa criança até os 18, tá? Depois do 18, já falei também que ele próprio pode ingressar com uma ação, tá bom? Vamos lá para 15 e para a última? Vamos lá. Doutor, e se o suposto pai falecer antes da criança nascer, como fazer? Olha que pergunta interessante, né? Vamos imaginar que a mulher está ali grávida e o suposto pai, antes mesmo da criança nascer, ele falece. Como que é feito? Pode ser feito sim, através de exame de DNA. Se esse pai ele tem filhos, vai ser coletado o material genético ali dos seus filhos. Se ele não tiver descendentes, né, que são os filhos, ele pode ter ascendentes, que são os pais dele. Ele pode ter os colaterais, que são irmãos dele, né, sobrinhos, enfim, né? Todo mundo tem um parentesco, né, pessoal? Então, há possibilidade sim de coletar sim todas as informações para poder ali registrar essa criança, fazer o DNA e vai registrar sim, mesmo após a morte, vai registrar esta criança, tá bom, pessoal? Pessoal, espero ter respondido aí as perguntas à altura de quem me perguntou, espero ter sido bem claro nas respostas. Você que tem dúvida pode vir aqui, pode reclamar, pode perguntar. A gente aceita crítica também, pessoal, crítica construtiva. Estamos aqui sujeitos também a erros, tá bom? Então, uma crítica também construtiva, ela é bem-vinda, tá bom? Se inscreva no meu canal, pessoal, compartilha esse vídeo para que outras pessoas possam também se inscrever no canal e ficar bem informado. É um prazer para mim estar aqui tirando dúvida de você que tem várias dúvidas de vários assuntos, tá bom? Um abraço e fiquem todos com Deus.